Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Considerando a reação de halogenação do metilbutano, ou seja, vai ser uma reação de substituição em presença de luz e cloro. Responda. Primeiramente, pessoal, nós temos que ter que noção aqui. Primeiro, como que é a estrutura do metilbutano? Como que é o metilbutano? Eu vou desenhar, vou escrever a fórmula dele aqui já com a reação aqui, pessoal. Por quê? Para nos facilitarmos no desenvolvimento do exercício, certo? Então vamos lá. Pessoal, nós temos aqui, ó, metilbutano. A gente pode escrever ele desse jeito. Se é butano, né, pessoal? Eu já vou escrever de uma forma mais simplificada, tá? Se é butano, tem que ter 4 carbonos, certo? Aqui vai ter um CH2 e um CH3, butano, certo? Metilbutano, ele vai estar aqui, tá? Mais gás cloro, porque é uma halogenação, no caso aqui uma cloração, né? Nós teremos esse mecanismo de exatamente esse mecanismo de reação. Então nós vamos utilizar esse mecanismo para fazer o restante das coisas, certo? Então vamos lá, pessoal. Então nós temos o que aqui? Eu vou escrever aqui, ó. Vou até riscar aqui para que não tenha problema. Então vamos fazer aqui, ó. 1. Eu vou escrever onde o cloro estiver entrando, eu vou escrever ele meio... Vamos escrever eles como se ele estivesse aberto, tá, pessoal? Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos supor, lembrando, se é uma halogenação, tá? Se é uma halogenação, nós temos uma sequência onde vai entrar. Aqui ele não está pedindo a incidência, ou seja, qual é a porcentagem de um composto que vai ser mais obtido. Não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando quais são os compostos. Olha lá. Quais são as fórmulas dos derivados monoclorados obtidos. Então ele não quer saber a porcentagem. Mas lembrando, sempre vai entrar no carbono terciário, depois no secundário e por último no primário. Imagina, terciário tem menos força para segurar aquele hidrogênio, porque vai ser uma substituição entre hidrogênio e cloro. Secundário vai ter menos força, né? Mais força do que o terciário e menos força do que o primário. E o primário é o mais forte, então seria o mais difícil de deslocar ele, tá? Então vamos escrever as fórmulas de todos os monoclorados obtidos através dessa reação, porque nós temos bastante carbono aí, né? Então ele vai ficar mais ou menos assim, pessoal, que a gente pode, no caso aqui, escrever, tá bom? Então nós vamos aqui, ó. Ele vai entrar principalmente aqui no primeiro carbono. Então, ó, vai sair um hidrogênio. No primeiro carbono eu não tenho dois, ó. Então vai exatamente aqui, ó. Vai ter uma ligação aqui para baixo. Nós teremos CH3. Eu vou ter um hidrogênio aqui para baixo. CH2. CH3. Aqui entrou um cloro, certo, pessoal? Então, nós temos o que exatamente aqui, ó? Não, então, colocamos uma cloração aí nesse caso, certo? Agora, vamos fazer o próximo. Pode entrar em qualquer canto, não importa, tá bom, pessoal? Não vai importar. Então, ó, vamos colocar o 2 aqui, ó. O 2, ele vai ficar... Vamos supor que ele está entrando no lugar desse hidrogênio aqui, ó. Bem nesse hidrogênio aqui. Vai ficar como? Não vai ficar assim, ó. H3, C, CH3, aqui em cima. O cloro vai vir aqui embaixo. CH2, CH3, certo? Então vamos colocar o cloro ali embaixo. Pois muito bem. Vamos fazer agora o terceiro composto que pode entrar aqui, ó.
O terceiro composto, pessoal, ele vai entrar onde? Ele vai entrar exatamente nesse hidrogênio aqui, ó. Nesse hidrogênio não, vai substituir, né? Vai entrar nesse carbono aqui no lugar de um desses dois hidrogênios, certo? Então vamos lá. Então nós teremos H3C, C, vamos colocar o hidrogênio aqui para baixo, CH3, C. Podemos colocar o cloro lá para cima ou tanto faz, não importa. CH3. Vocês já vão entender o porquê que eu tô fazendo essa cadeia mais aberta, tá bom? E o cloro me entra aqui. Pode entrar em cima ou embaixo, tá? Tanto faz, não tem problema. Quarto composto que a gente pode formar aqui. Então, no quarto, ele vai entrar exatamente aqui, pessoal, tá? Nesse último carbono aqui primário. Tá vendo que ele entrou em todos aqui? Então, vamos lá. A gente vai fazer novamente. Então, ele vai ficar exatamente desse jeito aqui, pessoal. Então, vai ficar, ó, H3C. Vamos até colocar um para baixo aqui, ó. CH3, CH2, CH2. Vamos colocar um cloro aqui para cima, tanto faz também. Certo, pessoal? Então, essas são a quantidade de monoclorados obtidos, ou seja, os derivados dele. Tá legal? O que a gente pode pensar em relação aqui? Ah, mas por que você não fez aqui no de cima? Pessoal, é só a gente vir aqui no 1. Se ele tiver aqui ou aqui, é a mesma coisa. A gente pode contar a cadeia, né? Vamos contar a cadeia carbônica aqui. Eu posso contar 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa. Então eu posso ter tanto aqui em cima quanto aqui do lado. Coloco aqui do lado só para ficar mais fácil, porque não tem esse problema. Certo? Só que agora, pessoal, então escrevemos todas as fórmulas estruturais dos derivados monoclorados. Ótimo. A A já está respondida. Até esqueci de colocar A lá, né? Então, A já está respondida. São esses 4 compostos. Tá legal? Só que agora, pessoal, a B vai ficar como? A B, ele está perguntando: dos produtos obtidos, quais os que apresentam isômeros óticos? Ou seja, aqueles que desviam tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Destrógeros e levógeros. Certo? Cis e trans, mas no caso aqui não entra, mas assim, esses são os isômeros óticos, aqueles que desviam a luz. Vamos pensar de uma forma mais simples. Dê o nome aos mesmos e justifique sua resposta. Bom, pessoal, eu não vou redesenhar todas as fórmulas. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar cada estrutura e escrever o nome delas. Tá bom? Como assim? Então vamos assim. Primeiro, qual que é o real motivo para ter um isômero ótico? Nós temos que ter um carbono assimétrico. Tendo um carbono assimétrico, nós temos 4 ligantes diferentes nesse carbono. Então a gente vai analisar estrutura por estrutura para ver qual é o nosso carbono assimétrico, para a gente, pelo menos, para dar os nomes, que é o que ele está falando. Justificar sua resposta é através do carbono assimétrico. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. No 1 aqui, ó, nós temos esse carbono aqui. Agora vocês vão entender o porquê que eu fiz essa cadeia aberta assim, desse jeito. Vamos analisar esse carbono aqui, ó. Pessoal, tá vendo que eu tenho CH3 aqui? Se eu tenho CH3 aqui, é um ligante, tá? É o mesmo do de baixo? Não, é um hidrogênio. Tá vendo que já são 2 ligantes diferentes? Desse
lado aqui, tá vendo que eu tenho um ligante completamente diferente de CH3? Eu tenho o CH2Cl. E aqui, ó, pessoal, eu tenho outra coisa completamente diferente. Então, sim, temos um carboninho assimétrico aqui na estrutura 1. Então, eu vou até colocar aqui, ó, 1 na B, que é a estrutura 1. Nomes deles, lembrando que destrógeno e levógeno. Então, ele vai desviar a luz tanto para a direita quanto para a esquerda. Beleza, pessoal? Nome dessa encrenca. Nome dessa encrenca, pessoal, a gente vai ter que começar sempre o nome pela função. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Um cloro, 2 metil butano. A gente pode colocar ou só D, ou a gente pode escrever isso aqui, ó. Destrógeno. Certo, pessoal? Destrógeno. Qual que é o outro? A gente vai escrever a mesma coisa, que é um cloro, 2 metilbutano, levógeno. Certo? Então, nós temos esses dois compostos. Tanto o D, que a gente pode fazer só D ou L, né? Destrógeno e levógeno. Vamos analisar agora, pessoal, o composto 2. Então, descobrimos que o 1 é assimétrico. Ótimo. O 2. O 2, pessoal, ele não vai ser. Mas por que ele não vai ser? Tá vendo esse carbono aqui, ó? Ele, tanto esse quanto esse, a gente teria que analisar. Tá vendo que eu tenho 2 hidrogênios aqui? Então, esse já não pode ser. Esse aqui, eu tenho 2 radicais, como se fossem radicais, né? Metil. Então, eu tenho metil aqui e metil aqui. Eu tenho um ligante aqui e o mesmo ligante aqui. Então, o 2 não pode ser, porque eu tenho 2 ligantes iguais. E para ser assimétrico, tem que ser 4 ligantes diferentes. Vamos analisar o 3. O 3, pessoal, vamos analisar esse carbono aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, metil e metil. Não pode ser. Ligantes iguais. E esse daqui? Eu tenho um cloro, eu tenho hidrogênio. Opa, já são 2 diferentes e tenho um metil. Aqui. Aqui, tá vendo, pessoal, que eu tenho um ligante completamente diferente. Aqui eu tenho, ó, metil, cloro, hidrogênio e, no caso, a gente poderia considerar até o isopropil aqui. Tá vendo que são 4 ligantes diferentes nesse carbono? Nesse carbono, não nesse. Então, descobrimos outro composto. Então, o 3 é tem carbono assimétrico. Então, eu vou colocar até aqui 3, ó. Também vai ser praticamente o mesmo nome, destrógeno e levógeno. Mas a gente vai começar a contar a partir da onde? Não tem 1, 2. Então são, o nome vai ficar 2 cloro, 3 metil butano. E eu posso escrever ele aqui, ó, destrógeno. E eu posso escrever o mesmo composto, 2 cloro, 3 metilbutano, levógeno. Ótimo, achamos outro carbono assimétrico, o composto 3, com os nomes dele. Agora o 4, pessoal. O 4, tá vendo aqui, ó? Nós temos que analisar esses dois aqui do meio. Esse aqui, eu tenho, ó, ligante metil, ligante metil. Eu tenho 2 ligantes iguais. E nesse carbono é a mesma coisa que o 2, ó. Tá vendo que eu tenho 2 hidrogênios nele? Um para cima e um para baixo, vai ser. A gente tem que saber visualizar isso daqui, tá, pessoal? Tá vendo que eu tenho 2 ligantes iguais nele? Então o 4 não pode ser. Então é apenas o 1 e o 3. Mas aí, justifique sua resposta.
Como que a gente pode escrever? A gente pode escrever desse jeito aqui, ó. Super simples. Os, né, os átomos de carbono assinalados são assimétricos. Essa é a justificativa. Certo, pessoal? Então nós temos exatamente isso, tá? Para fazer a resolução desse exercício. Não é difícil, é complicado, é chato pra caramba ter que ficar fazendo composto por composto. Mas isso daí explica bem onde substitui e a gente consegue até entender um pouco melhor até os isômeros que podem ser formados. Certo, pessoal? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício, só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. Tá certo, pessoal? E outra coisa, segue os perfis aí que eu recomendo no canal, que os caras são feras. Certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!